Olá, eu sou a Flávia Zagroba e hoje nós temos um tema boazinha e salvadora super importante para tratar aqui, que é equilíbrio da energia do feminino e do masculino para a nossa mudança acontecer. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai sair com uns insights muito legais. Me conta uma coisa, se posicionar, se priorizar, aprender a dizer não, tomar decisões e manter essas decisões, encerrar ciclos, são questões que você tem muita vontade, muito desejo de poder fazer e se sentir mais leve com isso, mas normalmente tem algo que te impede, que te deixa presa, ou que você até consegue dar alguns passos, mas depois vai lá e volta atrás, dá 5 para frente e 10 para trás, daí desanima, para de fazer e acha que não tem competência suficiente para sustentar essas posturas. Essas também eram queixas, angústias, necessidades minhas. E foi por isso que eu também fui buscar tanto conteúdo, tanta informação e a minha busca de autoconhecimento para poder trilhar novos caminhos e para poder romper com alguns padrões de comportamentos que não me permitiam ser quem eu sou. E aí eu descobri algumas coisas que eu quero compartilhar contigo sobre essa dificuldade que a gente tem de se posicionar, de se priorizar, do merecimento, de manter o nosso não. E vou começar te mostrando essa imagem. Você percebe que essa imagem traz o quê? 2 cores. E essa é a origem de todas nós. Nós somos a conexão do nosso pai e da nossa mãe. Vive em nós a energia do masculino e do feminino. E eu comecei a perceber, dentro dos atendimentos e em mim, nas pesquisas também que eu tenho feito, o quanto a boazinha e salvadora tem a energia do masculino enfraquecida dentro de si mesma. E o que é essa energia do masculino, Flávia? A energia do masculino, eu vou começar falando sobre a nossa concepção. Se a gente pensar no momento em que nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, a gente tem um óvulo que está lá no corpo da nossa mãe esperando o espermatozoide chegar. Quem é que chega para fecundar esse óvulo? O espermatozoide, numa corrida entre milhões, ele tem que competir. Ele sai do corpo do homem para chegar até o óvulo da nossa mãe em outro corpo. Ele corre muitos riscos, a maioria deles morre no caminho. Para um ou pouco mais de um conseguir penetrar e fecundar esse óvulo. Toda essa energia masculina que habita dentro de nós tem também essas características. Correr riscos, se posicionar, comunicar limites. Quando a gente está enfraquecida nessa energia, que começa com a relação com o nosso pai, é muito comum nós termos dificuldade desses posicionamentos mais assertivos, mais pontuais acontecerem. E a energia do feminino, Flávia? A energia do feminino está aqui, recebendo, tendo paciência, acolhendo, nutrindo, sendo criativa, né? Tão criativa a energia do feminino que é a energia da criação, de dar a vida ao outro, de nutrir esse outro. E essas características às vezes estão até em excesso na boazinha e na salvadora, porque a do masculino está enfraquecida. Como é que a gente fortalece essa energia? Primeiro passo é isso que a gente está fazendo aqui juntas, ter consciência que todo esse posicionamento, essa falta de ação, esse vazio que muitas vezes eu sinto para dar o próximo passo e para ir em direção ao meu futuro, essa necessidade que eu tenho de só ir se eu souber que está tudo muito controlado e que quase nunca isso vai ser possível e daí eu não vou. A procrastinação, a dificuldade de se priorizar, o medo do julgamento do outro. Está muito conectado com essa fraqueza na força do masculino. Claro que a gente precisa olhar para a relação com o primeiro masculino da nossa vida, que via de regra é o nosso pai, e entender um pouquinho de como a gente via esse pai. Por quê? Porque a gente pode ter a fantasia assim, não, mas eu me relaciono bem com meu pai, eu me relacionava, se o meu pai já não está mais aqui, não, eu convivo bem. Para mim ele é uma figura neutra, nunca tive problemas com ele.
Ou eu nunca vivi com meu pai, eu nem conheci o meu pai, então como é que eu posso ter enfraquecido algo que eu nem conheço? Lembram dessa imagem? Já habita em nós essa força do masculino. E como eu internalizei quem é esse masculino para mim, interfere nessa energia, nesse posicionamento. Se eu convivi com meu pai, eu também tenho uma referência de quem foi esse homem. Então, se foi um homem que me gerou muita pena, um homem que eu considerava fraco, eu posso estar enfraquecida também nas minhas características masculinas, que talvez o meu pai também não tinha para se posicionar no mundo, para tomar decisões. Se eu tive um pai muito autoritário, muito rígido, muito inflexível, que me controlou demais, ele pode ter tolhido também a minha força do masculino e eu só pude desenvolver a do feminino. Não tinha espaço para eu me posicionar com a força que é da parte dele. Percebem como está conectado? Claro que nesse vídeo a gente não vai falar de todas as possibilidades ainda, mas eu quero aqui abrir espaço para esse olhar carinhoso que você precisa ter com a sua história, além de já ter visto muitas coisas aqui no canal, como a sua criança interior, e o quanto a sua postura da boazinha e salvadora precisa ter esse olhar carinhoso agora, olhando para a relação com seu pai. E ir fazendo as conexões possíveis daquilo que você reconhece em você e que provavelmente você vai começar a olhar agora com mais criticidade. E vai perceber que alguns padrões você repete, que alguns padrões você herdou já dessa convivência, dessa influência, do modelo que você viu, do que era aceitável ou não por esse masculino, ou dessa fraqueza que o masculino demonstrou e que daí você também não teve força para fazer diferente. E agora que nós aprofundamos um pouquinho mais nesse tema, me deixa saber aqui nos comentários como é que ele te tocou, o que fez sentido para você. E se você ainda não está inscrita no canal, vou te convidar para se inscrever. Curte, compartilhe esse vídeo também com alguém que você percebe que tem essa energia do masculino enfraquecida e que pode se beneficiar com esse conteúdo.